Ele é o Jornal da Rede Alesp, conversa agora com o deputado Carlos Gianazzi do PSOL. Ele nos fala aí sobre o retorno das atividades administrativas da educação pelo programa do governo. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Obrigada por ter aceito o convite para participar. Bom dia, eu que agradeço, viu? É um prazer enorme conversar com vocês logo nessa manhã. Deputada, quem está falando aqui é Lilian, né? E antes de a gente entrar na pauta sobre a entrevista, eu queria que o senhor desse a sua opinião. O que o senhor achou da nomeação do novo ministro da Educação? Olha, eu achei péssima, porque ele já começou mal. Eu acho que o governo Bolsonaro não acerta mesmo e não tem nenhum compromisso com a educação brasileira, né? Primeiro nomeou aquele Velex, o Rodrigues Velex, aquele colombiano, que era um terraplanista. Depois veio o Weintraub, que era pior ainda, que fugiu, inclusive, para Miami, né? Com medo de ser preso aqui pelo Supremo Tribunal Federal. Depois anunciou, chegou a nomear, mas ele não tomou posse, o outro Carlos Alberto, que tinha o diploma, tinha o currículo falsificado. Ele não era doutor, ele dizia que era doutor, dizia que era pós-doutor, e não era pós-doutor. Até mesmo o mestrado dele foi denunciado, como parece que tinha alguma parte que tinha um plágio naquele mestrado dele. Enfim, depois anunciou a possível nomeação do secretário estadual de Educação do Paraná, Feder, se eu não me engano o nome dele, Renato Feder. Aí também não deu certo, até porque ele escreveu um livro no passado defendendo a venda das escolas públicas para pagar a dívida pública brasileira, e defendeu ainda o fim do MEC, do Ministério da Educação. Era um empresário, não tinha nenhuma ligação com a educação. E agora Bolsonaro nomeou uma pessoa que não tem a mínima condição, uma pessoa, um pastor evangélico, nada contra ele ser pastor nem evangélico, não é isso, mas uma concepção fundamentalista, né, de educação. Tem vídeos que foram mostrados dele agora, ele defendendo, por exemplo, uma educação com dor, que a criança tem que sentir alguma dor na educação, ou seja, num país que tem trabalho escravo infantil, onde crianças são violentadas, ele fala isso é um absurdo. Depois falou também em relação às mulheres, inferiorizando as mulheres e usando preceitos bíblicos para isso, dizendo que quem manda é o homem, não é a mulher. E a última dele, o último vídeo que vazou agora, que todos tiveram acesso, é que ele disse que as universidades estão dando aulas de sexo. Um absurdo total. Pensamento fundamentalista, atrasado, né, que não tem nada a ver com a educação mesmo. Nós temos problemas sérios para resolver na educação brasileira, né? Colocar todas as crianças nas escolas, nós temos que renovar o Fundeb, que vai vencer agora no dia 31 de dezembro. Nós vivemos uma grande crise educacional no Brasil e a gente não tem a mínima condição, mas tudo que vem do governo Bolsonaro é isso, é tragédia, é desgraça, não dá certo. Não tem como dar certo a educação no governo Bolsonaro. Deputado, o governo convocou os servidores administrativos da Secretaria da Educação para retornar a partir de hoje. Como o senhor vê o panorâmico e o que o senhor acha sobre essa atitude, né, essa postura feita, né, neste momento? Olha, esse anúncio aqui foi um comunicado feito na semana passada, obrigando todos os servidores da Secretaria da SEDUC, Secretaria da Educação, a voltarem ao trabalho presencial. Isso é um absurdo total, porque essa decisão da Secretaria do Governo afronta o isolamento social, afronta a quarentena, afronta o próprio decreto do governo Dória, que nós aprovamos, inclusive, aí no plenário da Assembleia Legislativa, né, afronta todo o discurso, desmascara, porque se o governador não colabora com o isolamento social, com a quarentena, né, mandando os seus servidores de uma secretaria importante, estratégica, fazer o trabalho presencial, um trabalho que
já está sendo feito remotamente, não há necessidade disso. O trabalho feito pelos servidores da Secretaria da Educação é um trabalho administrativo, é um trabalho técnico, não há necessidade da permanência desses servidores no prédio da Praça da República, é um prédio grande, com uma circulação muito grande de pessoas, haverá contaminação, né, e mortes, provavelmente. Então, é de uma irresponsabilidade e de uma incoerência muito grande. Isso mostra claramente que o governo não leva a sério esse discurso que ele faz, e vamos fazer o isolamento, fique em casa. Parece que é tudo mentira, é só para inglês ver, porque ele não colabora. Na verdade, ele já está preparando a volta às aulas. Então, ele já manda primeiro os seus servidores da área administrativa e técnica voltar ao trabalho presencialmente e depois, agora, ele prepara a volta às aulas no dia 8 de setembro, que vai ser um verdadeiro genocídio da educação. Mas é muito grave isso. Nós já estamos tomando providências, acionando o Ministério Público contra esse comunicado de obrigar os servidores da Secretaria da Educação, né, a voltarem exatamente agora, quando o São Paulo é o epicentro da crise do coronavírus no Brasil, talvez até no mundo, porque é o lugar que mais está morrendo gente, é o estado de São Paulo. Né? Nós não tivemos aqui, nós não chegamos no platô. O Dória fala nas entrevistas, nós estamos, parece que, avistando o platô, mas não chegou ainda no platô, e mesmo que chegasse, não seria o momento. O Brasil tem 1.200 pessoas morrendo por dia, e São Paulo lidera o número de mortes nessa tragédia que nós estamos vivendo. Então, é algo muito irresponsável. Eu diria que esse comunicado ele é criminoso, porque ele atenta contra a vida de centenas de servidores que estão se protegendo, fazendo o trabalho remoto em casa, e funciona, né? Porque não é um trabalho pedagógico, que depende da presença, e mesmo que fosse, não daria também, porque nem as escolas voltam. Então, não há necessidade alguma desses trabalhadores trabalhando dentro da Secretaria da Educação. O governo está expondo e colocando em risco a saúde, a segurança e, sobretudo, a vida desses servidores e dessas servidoras. Deputados, professores têm procurado o senhor sobre esse assunto, sobre essa volta às aulas? Muito. Eu tenho conversado diariamente com professores, com agentes de organização escolar, todo o pessoal do quadro de apoio escolar, com diretores, diretoras, com supervisoras de ensino, com todos os profissionais da educação, das redes municipais do Estado e, sobretudo, com a nossa rede estadual. E há um pânico, há uma revolta geral com esse anúncio de volta às aulas no início de setembro. Os professores não voltam, haverá desobediência civil, haverá greve, mas os professores não vão arriscar as suas vidas e muito menos a vida dos seus alunos e dos pais dos alunos, porque a escola é uma bomba biológica de contaminação. Não tem como colocar em prática aquelas recomendações, aqueles protocolos anunciados pelo governo estadual. É impossível aquilo. E as nossas escolas não estão preparadas, são escolas sucateadas. Nós temos centenas de escolas de lata no estado de São Paulo, sem ventilação, sem isolamento térmico, né, com salas superlotadas, muitas delas com dificuldade de saneamento básico, faltando água. São escolas difíceis. E a rede toda é sucateada. A nossa rede é uma rede difícil, principalmente nas escolas das periferias das cidades. São escolas abandonadas pelo governo. O governo não reforma, não equipa essas escolas com a infraestrutura básica. Então, vai ser muito difícil essa volta anunciada pelo governo. Primeiro que haverá resistência. As próprias famílias estão contra. Assim, há uma opinião também muito generalizada de oposição a essa medida das famílias, que não querem mandar os seus filhos de volta às escolas. Nós queremos voltar, os professores querem voltar, mas não nessas condições, mas sim com condições sanitárias seguras, com testagem, com monitoramento, né, com vacinação. Nós não podemos, em hipótese alguma, colocar em risco a vida das pessoas, das comunidades escolares das nossas escolas. Então, os professores estão determinados,
professores não voltam. Ele elaborou um plano, o Dória e o Rosselli, sem a presença dos professores. Os professores não foram consultados nesse plano. Ele consultou secretarias de governo e os representantes das entidades patronais, dos sindicatos, dos donos das escolas particulares. Nem o Simpro, que é o sindicato dos professores da rede particular, foi consultado, né? A FEPESP, que é a Federação do Estado de São Paulo dos Professores das Escolas Particulares, também não foi consultada. Então, ele foi consultar quem? O sindicato patronal dos donos das escolas, para elaborar esse plano, esse protocolo, enfim, esse anúncio de volta às aulas. Então, a volta às aulas sem os professores. Os professores têm responsabilidade, os professores têm prudência em relação a isso, os professores sabem muito bem do perigo que é voltar nas condições em que o Brasil vive hoje, sobretudo o estado de São Paulo, repito, que é o estado que mais tem pessoas morrendo do coronavírus. O deputado, né, para a volta às aulas também, né, o Estado, o governo, ele exigiu algumas medidas, e uma delas é estar 28 dias, né, o Estado inteiro, né, na zona amarela. O senhor acredita que em agosto o Estado vai alcançar esses 28 dias, o Estado inteiro, nessa situação também exigida pelo governo? Não, eu acho pouco, eu gostaria até que, eu não quero ser aqui pessimista, trágico, né? Nós torcemos para que isso se resolva rapidamente, mas não há sinal, porque o governo não investe de verdade, não investe na proteção social, na renda básica para a população permanecer em casa, não há nenhum tipo de ajuda, né, nesse sentido, não tem renda básica estadual, o estado mais rico do Brasil não dá um centavo de ajuda para os pequenos empresários, micro e pequeno comerciante, por exemplo, estão todos abandonados, para os trabalhadores desempregados, para os trabalhadores informais. A própria rede estadual de ensino tem 35 mil professores sem salários, estão abandonados, são os professores eventuais, os professores os eventuais, esses professores foram abandonados, e os categoria O também foram abandonados, aqueles que estão sem os contratos. 35 mil professores passando necessidade, né, com muita dificuldade de sobrevivência, merendeiras terceirizadas que foram dispensadas, os transportadores escolares que foram abandonados pelo governo. Então, um governo que não investe na proteção nem dos seus servidores ou de quem presta serviço para o Estado, eu fico imaginando para a população como um todo, que ficou totalmente abandonada sem essa proteção social e financeira. Então, não é muito difícil a gente manter nessa fase laranja nos 28 dias. Eu acho pouco provável que isso aconteça. Agora, com essa abertura generalizada que está ocorrendo em São Paulo, apressada, feita do dia para a noite, né, de uma forma muito irresponsável, digo, criminosa, eu acho que a situação tende até a piorar nesse sentido. Então, não vejo na frente a possibilidade de volta às aulas, pelo menos por um bom tempo. Caso as aulas voltem, deputado, as entidades representativas do setor vão tomar alguma providência? Como é que fica os sindicatos de uma maneira geral? Olha, nós vamos acionar o Ministério Público Estadual, o Tribunal de Contas do Estado, nós vamos ao Tribunal de Justiça e nós vamos às cortes internacionais denunciar esse genocídio da educação. Nós vamos ter um apagão na educação, porque muitos profissionais da educação vão se contaminar, morrer, contaminar os seus familiares. Haverá contaminação também do lado das famílias dos alunos, porque o aluno, ele é vetor, ele vai levar o vírus para a sua família, para os seus avós, para os seus tios, para os seus pais, para a comunidade onde ele vive, que são comunidades precarizadas, né? Então, haverá um verdadeiro genocídio da educação. Então, as entidades vão reagir. A primeira reação é greve geral da educação. É a primeira. Desobediência civil. Ninguém volta para a escola. Essa vai ser a primeira. E depois nós tomaremos medidas judiciais. E, como eu disse, vamos recorrer às cortes internacionais aqui, denunciando
o Dória por genocídio também. A gente já tem o Bolsonaro, que é um genocida, coloca em prática uma política genocida. Agora tem o genocida aqui em São Paulo. Aliás, dois, né? O Bruno Covas e o Dória. O deputado, o senhor acabou de dizer, né, que não tem a mínima condições das escolas voltarem em setembro. Mas nesse momento que a gente está vivendo na fase amarela, o senhor acredita que o governo também antecipou uma decisão que ainda o município não estava preparado? Acho, sim, tenho certeza, porque antes desse anúncio, o governo, na verdade, vinha falando e anunciando um possível fechamento, lockdown. Daí, de repente, do nada, o governo muda de posição. Então, para nós, ficou muito claro que o governo começou a ceder ao poder econômico, aos interesses da Fiesp, da Associação Comercial, né, de uma base social bolsonarista que vinha fazer aquelas carreatas da morte para pressionar a abertura. Então, o governo Dória não tinha muita convicção, embora falasse, defendesse o isolamento social e a quarentena, mas aquilo me parece que era da boca para fora, porque ele sucumbiu totalmente a essa tese. Agora ele está quase um Bolsonaro, ele virou a ser o Bolsodória. E o Bruno Covas é o Bruno Dória. É um absurdo que eles são. Então, acredito que foi precipitado e que eles cederam a esses interesses, essa lógica do capital, do lucro, do comércio. Como eles não investiram e não têm intenção de investir na proteção social, que seria o correto, porque se houvesse logo no início, nos 2 primeiros meses, fechamento total, né, do lockdown, com financiamento público, né, para a população permanecer em casa, para o comércio também não falir, né, porque os comerciantes, que as empresas que geram emprego tivessem dinheiro para manter os seus funcionários, as suas contas em dia, nós já teríamos atravessado a pandemia faz tempo. É o que muitos países fizeram no mundo, e o Brasil tem dinheiro para isso. O São Paulo é o estado mais rico do mundo, o Brasil é a 8ª economia do mundo, fica oscilando entre a 10ª e a 8ª, mas, enfim, o Brasil tem dinheiro, tem trilhões no caixa do Tesouro, tem 340 bilhões de dólares em reservas cambiais. Aí o Brasil teria que usar esse dinheiro para salvar o povo brasileiro, e não usou para salvar os bancos, canalizou mais de 1 trilhão e 200 bilhões para os bancos brasileiros, e nada para a população, tem R$600. Né? Então, e só uma parte da população que tem acesso à renda básica emergencial do ponto de vista nacional. Isso porque teve pressão. Paulo Guedes, o ministro da Economia, queria pagar só R$200. Aí o Congresso aprovou 600, com muita luta. Agora, aqui em São Paulo não tem nada, não tem um centavo de ajuda. Tá certo, gostaria de agradecer a presença do deputado Carlos Janazzo do PSOL. Muito obrigado pela presença e pelos esclarecimentos aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço. Um abraço para vocês. Obrigada, deputado. Um bom dia. Obrigada mais uma vez.